Olá, crianças! Estamos aqui novamente para a nossa aula de língua portuguesa, a nossa 30ª aula. Vamos lá? Na aula de hoje estudaremos a realização de um experimento e um relato. Sim, teremos visita hoje, professora Ana Carolina, novamente na aula de português. Para isso você vai precisar da apostila na página 35, lápis, borracha, caderno e sua atenção. Para começarmos bem, o treinando a mãozinha. E agora sim, terminarmos todas as letras. Ficou faltando essas daqui, que são menos usuais na língua portuguesa, mas precisamos aprendê-las. O W, o Y e o K, certo? A letrinha W, lá em cima, certo? Curvinha desceu, como se a gente fosse fazer o U, lembra? Sobe um pouquinho, desce, igual fazíamos o U minúsculo. E aí a gente sobe lá na linha de cima de novo. Esse daqui é o W, maiúsculo, e o minúsculo, ele é igualzinho. Só que como ele às vezes vem de outra palavra, a gente vai precisar começar lá na linha. E aí a gente começa como a gente fazia o V. Lembra a letrinha V que nós fazíamos assim? Nós vamos começar do mesmo modo. Na linha, sobe, faz uma montanha, desce, arrasta, 1, 2 e sobe novamente, tá? É igualzinho, só que aí ele vai ter essa montanha, essa curvinha a mais. Fazer de novo aqui, ó. Curvinha desceu, maiúsculo. 1, 2, como se fôssemos fazer um minúsculo. Sobe, sobe, sobe lá na linha de cima. O minúsculo na linha, sobe a montanha, desce a montanha. 1, 2, subiu. Certo? W maiúsculo e W minúsculo. Na linha, ó, hoje eu já fiz até a linha que tá aí na apostila. Como que a gente usa essa linha? Ó, nós vamos ver que vamos ter 3 espaços, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Esse espaço do meio aqui é para a gente aprender a controlar o tamanho da letra minúscula, certo? Esse espaço aqui nós só vamos usar quando a letrinha tiver aquela perninha que a gente fala assim, lá embaixo. É esse espaço. Então, para a gente tem que ficar atento no espaço do meio e no espaço superior, certo? Já comecei a fazer o W, mas vou fazer com vocês essa linha, ó. Curvinha desceu, vou até a linha do meio. 1, 2, subo lá na linha de cima, certo? O minúsculo, curvinha, subiu, primeira montanha. 1, 2 e acabamos. Tá vendo? Essa linha do meio é para a gente controlar a letra minúscula, para ela não ficar nem tão grande e nem tão pequena. Certo? Então, vamos lá. W maiúsculo e o W minúsculo. A montanha, 1, 2, 3. Terminamos. W maiúsculo, W minúsculo. A montanha desceu, 1, 2, subiu. Certo? E agora? Agora nós vamos para a letrinha Y, certo? As Yasmin aí vai ficar contente. Tem Yasmin aí que começa com Y? Igor. Olha aqui, o Y, ele é igualzinho ao U, tá vendo? Igualzinho. Qual que é a diferença? A diferença é a perninha que vai lá para a linha de baixo. E aí, no caso, ó, a gente vai usar o quê? Esse espacinho inferior que nós comentamos, que está lá na apostila. No seu caderno não tem esse espacinho. Aí você usa
a linha de baixo, certo? Faz o U nós já aprendemos, não aprendemos? E para fazer o Y, então nós vamos com a perninha lá na linha de baixo, dá aquele lacinho para o lado esquerdo e sobe. E o minúsculo é a mesma coisa, igual o U. Ó, sobe, desce, arrasta, sobe, perninha lá na linha de baixo, dá o lacinho e sobe. Combinado? Vamos fazer aqui. Tentar fazer já de cá, ó. Curvinha, desceu, arrasta, sobe. Desce lá na linha de baixo, dá o lacinho pro lado esquerdo. O Y maiúsculo. O minúsculo igual o U. Sobe, desce, arrasta, sobe, desce lá na linha de baixo, dá o lacinho pro lado esquerdo e sobe, certo? Y maiúsculo, Y minúsculo, Y maiúsculo, Y minúsculo, certo? Vai tentar fazer aí no caderno também umas 3 linhas para aprender direitinho traçado. E agora, a minha letra, o K de Catiane. O K de Catiane é bem fácil a letra maiúscula. Só que a minúscula, algumas crianças falam que é difícil, mas eu vou te lembrar uma letra que é assim, ó, parecidíssima com ela, que não é difícil nada, não. Maiúsculo, eu desço, e essa letra é igualzinho o K. Nós temos uma exceção, é igualzinho o S, desculpa. Nós temos uma exceção, a gente tira o lápis do caderno para terminar ela. Então, a gente desce, tira o lápis. Aí, a gente anda um pouquinho para frente, certo? De lá para cá, do lado direito para o lado esquerdo. Aí, a gente desce tortinho, dá um lacinho e chuta. Esse é o K maiúsculo. E o K minúsculo? Você lembra do H? Lembra da letrinha H que você fazia? É igualzinho um H. Só que aqui, ó, nós vamos dar um lacinho. Eu falo que na hora que a gente está descendo o escorregador, yupi, dá uma cambalhota e termina de descer. Quer ver? Ó, sobe, desce. Sobe a escadinha do escorregador. Ups, aí a gente senta lá no escorregador para descer, não é? Sentou, vai descer, vai descer, vai descer, dá uma cambalhota e chuta. Esse daqui é o K minúsculo. Fazer ele novamente, ó. Sobe, desce. Sobe a escadinha. Subiu. Vou descer, sentou para descer o escorregador. Tá descendo, dá uma cambalhota e chuta. Esse é o K minúsculo. Maiúsculo, desceu, tira o lápis. Anda um pouquinho para frente, desço e chuto, certo? Aqui, vamos fazer na linha. Desceu, tiro o lápis. Ando um pouquinho para frente e volto. Dou o lacinho e chuto, minúsculo. Subo lá na linha de cima, desço, subo a escadinha. Vou descer, tô descendo, dou uma cambalhota e chuto. Esse é o K minúsculo, tá? Fazendo assim, ó, acho que vai dar mais certo para vocês verem. Desce, tira o lápis, dá o lacinho. Minúsculo, sobe, desce, sobe, dá a cambalhota e chuta. K maiúsculo, K minúsculo. K maiúsculo, K minúsculo, certo? Treina aí também umas 3 linhas. Agora, vou deixar minha lousinha aqui de lado. Você deixa seu caderno aí, que daqui a pouco nós vamos precisar.
dele novamente. E agora sim, vamos para a nossa apostila. E lá na página 35, nós vamos ver palavras com significados semelhantes. Isso, palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. No início de seu relato, Blandina escreve: quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Tá vendo que essa palavra aqui está em negrito? Por quê? Que palavra que a gente poderia trocar que daria o mesmo sentido de existia? Vamos ver o que a apostila nos sugeriu? Quando eu era criança, não tinha. Tinha e existia são palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Sabe como que isso chama? Sinônimo. Fala comigo. Sinônimo. São palavras diferentes com o mesmo significado. As palavras que apresentam significados parecidos são chamadas de sinônimos. Por exemplo, as palavras havia e tinha são sinônimos e por isso têm o mesmo significado nas frases. Se a gente põe elas, não muda o sentido da frase. O sentido da frase continua o mesmo. Sabe quando a sua professora fala assim, você vai escrever o texto com as suas palavras. Você vai escrever o mesmo texto, mas precisa usar aquelas palavras? Não, mas com significados semelhantes. 1. Página 35. As palavras em destaque podem ser substituídas por outras, mantendo o sentido. Que palavras poderiam estar no lugar delas nesse trecho do texto? A Suzy é minha. Escreva-as. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca. Olha a palavra em destaque, maravilhosa. Qual outra palavra que a gente poderia colocar aqui que dá o mesmo sentido? Quando ela falou maravilhosa, você pensou numa roupa bonita, numa roupa bela. Então, lápis na mão, vamos ver o que vai aparecer aqui. Qual palavra sinônimo? Lindas. Lindas também é sinônimo de maravilhosa. Lindas. Se a gente colocasse lindas aqui, costurava roupas lindas para minha boneca, muda o sentido? Não, mas é outra palavra. B. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. Entender. Qual outra palavra que a gente poderia colocar aqui que desse esse mesmo sentido? Entender. Quando a gente está entendendo o outro, o que a gente está fazendo? Nós estamos compreendendo o outro, não é? Então, vamos ver se é isso que vai aparecer aqui? Foi. Compreender. E presta atenção nessa palavra, ó. É a letrinha M, porque está antes do P. E aqui, ó, é 2 Es mesmo. É raro isso acontecer, mas acontece. Compreender. São duas letrinhas E juntas. É igualzinho vou. 2 vogais juntinhas. C. Mas agora não vou sair da história que estou contando só por causa disso. A palavra em destaque? Contando. Quando a gente conta algo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando. Qual que era o nome do módulo? Relatando, fazendo um relato, contando, falando. Então, essas 3 palavras são sinônimos. Então, vamos lá, o que vai aparecer aqui para a gente escrever? Relatando. Relatando, que é a palavra do módulo.
relato pessoal, não é? Um relato pessoal é contar algo que aconteceu conosco. Página 36. D. Tipo rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em latas de tinta para deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas no último volume e bagunçar. Qual que é o sinônimo de bagunçar? Quando a gente bagunça a casa. Por que a mãe fala isso, que a gente bagunçou? Porque ela foi lá, colocou tudo no lugar certo e a gente fez o quê? Tirou do lugar. Não é? Desorganizou. Então, bagunçar é sinônimo de desarrumar. Estava arrumado e a gente foi lá, desorganizou, tirou do lugar algo que estava arrumado. Desarrumar. 2 R's no meio e um R no final. 2. Leia um trecho do relato de Blandina Franco. Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos. Assinale o sinônimo de fazer. Qual que é a outra palavra que nós colocaríamos aqui e que daria o mesmo sentido? Quando eu era criança, eu construía comidinhas? Não dá certo. Quando eu era criança, eu fabricava comidinhas? Aqui até que faz um sentido, mas não é uma fábrica de comidinhas, ela estava brincando de casinha. Então, esse daqui não é a resposta certa ainda. Quando eu era criança, eu preparava. Sim, nós preparamos a comidinha, fazemos a comidinha. Então, essa é a resposta correta. Organizava? Não, certo? A resposta correta é preparar. A mamãe prepara, a avó prepara o almoço. Não é isso? 3. Leia o trecho do relato. Nossas Suzes eram irmãs também, como nós duas, e a casa era para as duas dividirem. Olha as palavras em destaque: casa e dividir. Então, nós temos que achar agora a melhor frase que mantém os sinônimos, outras palavras, mas que o sentido seja o mesmo. Vamos lá na A. Nossas Suzes eram irmãs também, como nós duas, e a construção era para as duas repartirem. Aqui ela fala casa e aqui ela fala construção. Casa é a mesma coisa que construção? Não, ninguém mora numa construção, a gente mora numa casa. A casa é construída, mas na construção nós não moramos. E repartirem? Repartirem e dividirem, tá certo, é sinônimo, mas como construção não é sinônimo de casa, essa resposta está errada. Vamos ver a B. Nossas Suzes eram irmãs também, como nós duas, e a moradia era para as duas compartilharem. Moradia é a mesma coisa que casa? A minha morada, eu falo, eu moro lá e falo o nome do local. Então, moradia é sinônimo de casa. Dividir é sinônimo de compartilhar? Sim, quando você divide o seu brinquedo, você está compartilhando. Então, aqui nós temos a resposta correta. Marca um xizinho aí na letra B. Página 40. Reescreva os trechos substituindo as palavras em destaque por sinônimos. O que é sinônimos? Palavras diferentes que significam a mesma coisa, parecidos, né? E a televisão que existia não era para a criança assistir o dia todo.
Então, a gente tem que achar sinônimo para existia, para assistir e todo. Existia, a gente já até fez isso no começo da aula, não é? Um sinônimo para existir, ter. Tinha, certo? E a televisão que tinha, a gente só vai colocar o sinônimo, tá? Nós não vamos escrever a frase inteira. Existia e tinha são sinônimos. Não era para a criança assistir. Quando estamos assistindo, o que nós estamos fazendo? Você está assistindo a aula, você está vendo a aula. Então, assistir, ver. V-E-R. E todo. Eu quero todo o chocolate para mim. O que você quer? O chocolate, o quê? Inteiro. Então, vamos escrever isso? Inteiro. T-E-I. Não esquece desse I, hein, galera? Ro. Vamos ver se a frase deu o mesmo sentido. E a televisão que tinha não era para a criança ver o dia inteiro. Deu certinho, partimos para a próxima. B. Os adultos não mandavam e todas as besteiras que as crianças fazem e imaginam podem viver livres e soltas. Ela estava falando da bagunça no porão, lembra? Então, vamos lá. Os adultos não mandavam e todas as besteiras. Besteiras, o que é? Coisinha à toa que a gente fala, né? Ah, fiz uma coisinha à toa, sem maldade. Então, isso é besteiras. Então, a gente pode falar que são bobagens, certo? Então, vamos lá escrever? Bobagens. Olha, presta atenção nesse gens, o G-E-N-S. Ens. Certo? Que as crianças fazem e imaginam. Quando a gente está imaginando, nós estamos fazendo o quê? Pensando. Então, pensar é a mesma coisa que imaginar. Então, vamos lá? Pensam. Vamos ver se deu o mesmo sentido? Os adultos não mandavam e todas as bobagens que as crianças fazem e pensam podem viver livres e soltas. Certíssimo? Partindo para o próximo. Para o próximo módulo. Dá aquela descansada, respira. Olha para cima, olha para o pé, estica todo, porque agora veste o cientista aí, que o módulo 15 é a realização de um experimento e continuamos a falar em relato. O que é relato? Falar aquilo que aconteceu. Então, vamos lá? Aqui nós temos, crianças, né, um pouquinho maiores que vocês, mas ainda crianças, adolescentes, realizando um experimento na escola, tá vendo? Os tubos de ensaio, aqui o microscópio, aqui crianças da idade de vocês também fazendo misturas, se divertindo. Os experimentos científicos costumam ser realizados nas aulas de ciência. Não é isso? Lá com a professora Ana Carolina? Então, ela vai estar aqui hoje também com a gente. Depois do experimento pronto, que texto precisa ser produzido? Então, a gente vai lá, faz os experimentos e depois a gente precisa fazer um texto, um registro. Que tipo de texto é esse? Qual experimento realizado nas aulas de ciência mais lhe agradou? Vocês fez o da sombra, que mais que você fez de experimento que você curtiu bastante? Hoje nós faremos mais. Página 44. Você já fez experimentos nas aulas de ciências para descobrir como determinados fenômenos da natureza acontecem, não é? Vários. Então, sabe que antes de iniciar um experimento científico, você deve entender quais são suas etapas
e realizá-las para que o resultado seja o esperado. Depois do resultado, é preciso narrar como o experimento foi feito. É o momento do relato. Então, agora vamos ter a participação da professora Ana Carolina com as suas experiências doidas, mas continuaremos fazendo relatos. Marca aí, ó. Depois do resultado, é preciso narrar, contar como o experimento foi feito. É o momento do relato. Experimento científico só com ela, professora Ana Carolina, com vocês. Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Professora Ana Carolina de Ciências, hoje fazendo uma participação especial na aula de língua portuguesa da professora Catiane. Estou muito feliz de encontrá-los aqui também e para falar de experimento científico. Lembra que nós aprendemos que experimentos científicos são experiências que mostram fenômenos da natureza que podem ser representados por meio de experiências. Mas, além de fazermos a experiência, nós também temos que seguir algumas etapas. E além das etapas, ao final, precisamos realizar um relato. Bom, o relato vai ser com a professora Catiane. A professora Ana Carolina vai fazer o experimento. Então, vamos obedecer às etapas. Primeiro, os materiais que vamos utilizar nessa experiência. Vamos utilizar um copo com água, vamos utilizar gelo e vamos utilizar vou pegar aqui, o meu barbante, ok? A experiência chama pesca. Vocês já pescaram gelo? Se ainda não, a experiência de hoje nós vamos pescar. Vamos ver se dá certo? Começando, vou pegar uma pedra de gelo e vou colocar dentro do copo com água. Se eu colocar o barbante, não acontece nada, não dá para eu pescar. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o barbante em cima do gelo e vou pegar um pouquinho de sal e vou jogar por cima do barbante. Ó, tô jogando só um pouquinho. O que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa com esse sal, esse gelo, esse barbante? Será que vamos conseguir pescar? Bom, coloquei aqui. Vamos esperar um pouquinho. Aguardando. Vamos tentar pescar o gelo? Agora, depois que eu joguei o sal junto com o gelo, vamos ver se dá certo. Olha só! Viramos pescadores! Opa! Caiu meu peixe! Mas dá certo sim! Gostaram da experiência? Pesca, gelo! É isso aí! Agora, continua aí com a professora Catiane e respondam corretamente as perguntas, hein, turminha? E aí, gostaram da experiência? Divertida, né? A experiência a pesca. Vocês pescaram gelo? Foi legal, não é? Muito divertido, coisa de mágica. Vocês podem falar para os seus priminhos mais novos que você faz mágica e você faz essa experiência com eles, certo? O que vocês usaram? Água, gelo, barbante. Aí a professora foi lá, pegou o copo d'água, colocou o gelo, depois ela colocou o barbante, jogou o sal, esperou um pouquinho e pescou o gelo, não foi isso? E aí nós tivemos a revelação, que é o que a gente tem que prestar atenção agora nas nossas aulas. Ao tocar o gelo, o sal derrete uma parte da superfície. Então, quando ela jogou o sal derreteu a parte de cima do gelo. Ao passarem 5 ou 10 minutos, o sal se dissolve na água, enquanto a água limpa na superfície do gelo congela junto com o barbante. Ah, então o geladinho ali do gelo
que congelou o barbante naquela água líquida e por isso que ele grudou. Isso é o relato do que foi observado durante a experiência. Página 45. 1. Por que os experimentos científicos devem ser narrados por escrito? Por que é importante a gente escrever? Desde o início da apostila 3, vem mostrando a importância da escrita. A gente escreve para que os fatos não se percam com o tempo, que outras pessoas possam ler depois. Lápis de escrever na mão, comigo, que é bastante coisa, hein? Para que outras pessoas é com 2 S's, possam, AM, ó, 2 S também, lê-los. Olha aqui, é de ler esse lê, então acento circunflexo no E. Hífen, los. Lê-los quem? O texto que você produziu. E aprender. Então, a gente escreve para que outras pessoas leiam e aprendam com aquilo que nós fizemos. 2. Um experimento científico é composto geralmente de 3 etapas. Isto é, 3 partes. Os títulos dessas partes variam, apesar de terem o mesmo significado. Lembra do início de nossa aula? Palavras diferentes com o mesmo significado. Ligue os títulos das partes que têm o mesmo significado. Quando a gente lê assim, objetos, o que nós estamos falando? De materiais, não é? Então, o que nós vamos utilizar? Então, objetos é a mesma coisa que materiais. Lá na receita da mamãe vai estar escrito ingredientes, não é isso? Revelação é o que aconteceu, né? Depois de ter feito o experimento. O que devemos relatar é o resultado, a conclusão. Então, conclusão, resultado é sinônimo de revelação. Experimentos são as etapas, o procedimento, como que nós devemos proceder para que aquilo dê certo. O que realizamos? Procedimento. Então, o experimento é sinônimo de procedimento. Página 46. Qual é a finalidade da parte chamada revelação ou conclusão no relato de experimento científico? Qual é a finalidade? Para que a gente escreve lá? Lápis de escrever na mão, espertos comigo. Narrar o que aconteceu e o resultado obtido. Página 46. 4. Releia a revelação e responda. Qual efeito o sal causou no gelo? Quando ela jogou o sal, qual que foi o efeito? Ele derreteu, não foi isso? Derreteu uma parte, porque ele derreteu só a superfície do gelo. Escreveram? B. O que aconteceu com o sal após ser colocado na água? O sal, a gente fica vendo o sal quando a gente coloca ele na água? Não, por quê? Ele se dissolve. Então, vamos lá? Dissolveu-se, certo? Olha o hífen aqui, L no meio e U no final. C. Como foi possível o gelo ficar preso no barbante? Então,
Por que que isso foi possível? Porque passado algum tempo, o gelo que estava gelado, claro, congelou o barbante, né? Então, lápis de escrever na mão, que é bastantinho. Por quê? Porque junto, porque é uma resposta, o barbante congelou com a água que estava na superfície do gelo. Super, ó o R aqui, fi, acento agudo no I. Terminou, ponto final. Se não deu tempo, aperta o pause ou vê lá no arquivo do WhatsApp. Combinado? Partindo. Quando mostrou lá no começo, mostrou lá a lista dos materiais, vocês perceberam que lá estava faltando um ingrediente essencial, um material essencial para o experimento? Não perceberam? Vou te mostrar aqui. Olha aqui. A pesca, o nome do experimento. Objetos ou materiais. Um pote com água, cubos de gelo, um barbante. O que estava faltando aqui? Que esqueceram de colocar? Que era essencial para a nossa experiência? O sal. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Acrescentar o ingrediente que estava faltando. E aí eu quero que você já escreva de letra cursiva. Vamos tentar? O sal. Ó, o desceu, entrou lá no meio. Espacinho, vai, faz redondinho, entra, sai, já faz o A. Vai, volta, fechou, sobe lá no teto e desce. Ponto. O sal. Conseguiu? Tenho certeza que sim, você é esperto e treinou bastante. Página 48, porque agora, ó, nós vamos até começar a ler de letra cursiva. Olha aqui o trecho da revelação, né? A narração do que aconteceu, escrito de letra cursiva. Ao tocar o gelo, o sal derrete uma parte da superfície. Ao passarem 5, 10 minutos, o sal se dissolve na água, enquanto a água limpa na superfície do gelo congela junto com o barbante. Essa daqui é a letra cursiva. E agora, lá na página 48, última atividade, nós vamos fazer o quê? Escrever de letra cursiva os ingredientes da nossa experiência. Certo? Você tem aí a letra, o espacinho superior, o espacinho do meio e o espacinho de baixo, inferior. Vamos lá? Água. Ó, vai, volta, fechou. Vai, volta, fechou, desceu lá no espacinho superior, deu lacinho U. O A novamente. E só quando eu termino a palavra que eu tiro o meu lápis. E aí eu vou colocar o acento agudo. Água. Pulo uma linha, que já tem o espacinho aí de vocês. No do meio, gelo. Vai, volta, fechou. Desce na linha inferior. Sobe. Lá na linha do meio. Agora lá no teto, na linha de cima. O O na linha do meio. Vai, volta, fechou. Essa linha só serve para você controlar o só letra minúscula, certo? Aqui, barbante. O barbante, ó, começo aqui na linha do meio. Subo lá na linha superior. Dou o lacinho, puxo. Faço A lá de cima agora, ó. Vai, volta, fechou.
o R retinho, o B novamente, vai, volta, fechou. O N, 1, 2. Subo lá na linha superior, desço e aqui no meio termino. Barbante. E o último, para quem não conseguiu aquela hora, vou colocar aqui na frente, mas você pode usar a sua terceira linha. O sal, aqui na linha do meio, que é o lugar da letra minúscula. Subo tortinho, faço redondinho, linguinha no meio, volto. O A e o L. Sal, certo? E assim terminamos nossa aula. Mas antes, vou deixar aqui para vocês o desafio, que lá no arquivo vai ter 2 links para vocês escolherem a experiência de vocês, certo? Tem várias experiências legais. Vocês vão escolher uma e vai fazer um relato oral para a gente. O que tem que ter nesse relato oral? Quais os materiais que vocês usaram, quais foram as etapas, o que aconteceu no final, combinado? Um vídeo de até 1 minuto, combinado? Na página 40, vocês vão marcar os sinônimos dessas palavras que estão aqui. Para isso, vocês têm que ler o texto. Faça com a família. A página 15, letra cursiva, 16. Ficam com Deus e até a próxima semana.